Fala galera, beleza? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre capacitores, a parte da elerodinâmica, né? Que fala sobre um dispositivo que serve basicamente para armazenar cargas. Então, nós vamos entender primeiramente um capacitor plano. O capacitor plano basicamente tem esse formato, onde nós temos aqui duas placas paralelas, onde elas vão ficar carregadas uma positivamente e outra negativamente, quando elas forem ligadas a uma DDP, a uma bateria, um gerador, alguma coisa do tipo, o usinho. Então nós vamos ter aqui um símbolo que vai representar isso, correto? E aí, no caso, o que acontece aqui? Ligamos a bateria, vai correr cargas negativas, né, para o capacitor. Aqui vai ficar negativo. Aqui as cargas negativas estavam aqui, vão se deslocar para o positivo da pilha, do gerador, o que for. E aqui vai ficar com cargas positivas. Ok? Aí nós vamos ter aqui a nossa capacitância. A nossa capacitância é o quê? É o que a gente diz que é basicamente a quantidade de cargas que estão indo para ali, devido à quantidade de cargas, né, que vai ser gerada ali no capacitor, pela diferença de potencial, que foi o que gerou aquela corrente, né, que passou ali, aquela carga que caminhou ali naquele fio. Então, a capacitância é a quantidade de cargas pela diferença de potencial que gerou essas cargas ali, ok? A unidade disso é farad, um F maiúsculo, ok? Bem básico, bem tranquilo isso pra gente. E aí, agora nós vamos ter a dependência geométrica do nosso capacitor. O capacitor também depende do tamanho dele. Nós temos aqui, ela depende da geometria e também do dielétrico. O que é dielétrico? É basicamente alguma coisa que não é elétrico, certo? É como se fosse um plástico, um isopor, alguma coisa do tipo. Então, nós temos a relação da área, a distância entre as cargas, isso também vai influenciar no nosso capacitor. E aqui nós temos esse Ezinho aqui, que nós chamamos de permissividade do meio, o meio que estiver acontecendo essa capacitância ali. Esse valor provavelmente vai ser dado para vocês durante, né, os exercícios que vocês vão fazer. E aí, a outra situação vai ser a nossa energia potencial, que ela vai ser armazenada dentro desse capacitor. Se tá armazenando carga, ela vai gerar uma certa energia para poder acontecer o movimento daquelas cargas ali. Aqui a gente vai ver um gráfico, né, Q por U, onde a gente vai ver sempre que vai aumentando a nossa diferença de potencial, vai aumentando a quantidade de cargas aqui que a gente vai ter, ela é diretamente proporcional direta, ok? E a gente vê que, a gente sabe, né, que o trabalho ele é igual a Q vezes U, diferença de potencial, e a carga desse cara. O que que acontece? A gente vai ver aqui, ó, Q vezes U é a área desse gráfico. Então, mais uma prova que a gente vai achar através da área do gráfico a nossa energia potencial. E aqui a gente sabe que está formando um triângulo, correto? Um triângulozinho aqui. Esse triângulo vai ser a energia que a gente vai ter. Então, quando é que a gente acha a área de um triângulo? A gente sabe que é base vezes altura. A base disso aqui é a DDP. A altura disso aqui é a quantidade de carga que tem ali. Então, Q vezes U dividido por 2, certo? Então, a gente vai ter mais um outro jeito, né, para a gente achar isso aí. A gente viu que C é igual a Q sobre U, ok? Aí, nós substituindo aqui o Q e o U, em um deles a gente vai ter CU ao quadrado sobre 2, e do outro a gente vai ter Q ao quadrado sobre 2C. Então, esses são os três jeitos da gente encontrar a nossa energia potencial. Beleza? E agora a gente vai ver a associação dos nossos capacitores. Nós vamos ter basicamente a mesma situação que tínhamos nos resistores, só que um pouquinho diferente. A gente vai ter em série também, a gente vai poder associar capacitores em um único fio, onde vamos ter a diferença de potencial somando cada um deles. A única diferença vai ser quando a gente pega um capacitor
e a gente coloca em série, a gente vai estar trabalhando como se fosse um resistor em paralelo. 1 sobre sec é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3 e assim por diante. Então, as mesmas formulinhas que aqueles macetezinhos que a gente pensa sobre nosso resistor em paralelo vai servir para cá. Se todos eles forem iguais, só divide pelo número de capacitores. Se ele for só 2, a gente pode fazer aquela multiplicação em cima, dividido pela soma embaixo, ok? E a quantidade de carga de cada um deles tem que ser igual, porque eles estão um passando para o outro aqui, chegando no limite deles, e a carga de cada um deles vai ser igual. E aí nós vamos ter o final, que é o paralelo. O paralelo, nós vamos ter que a diferença de potencial vai ter que ser igual a todos eles. Por quê? Porque aqui é o A, certo? O A vem para cá, o B fica aqui também. Então a gente tem que A liga B e A liga B também aqui. Logo, a diferença de potencial em todos eles tem que ser igual. Logo, no final das contas, a gente vai ter o paralelo como se fosse a resistência em série lá, né? Vai ser a nossa SEC, a gente chama de SEC, é igual ao somatório das nossas SECs, ok? De cada um desses caras. Beleza? Basicamente isso, galera. Por hoje é só.